Tá? Então, a primeira coisa a gente tem que ver que ela é uma área delimitada, né, por 9 menos x ao quadrado, uma parábola, tá aqui. E y igual a x mais 3 é uma reta. Então, é essa região aqui, porque essa região aqui, o limite norte é 9 menos x ao quadrado, e o limite sul é x mais 3. Está aqui. Muito bom. Então, é essa área aqui. Agora a questão é a seguinte: quais são os limites em x? Bom, um limite em x está dado, que é o menos 3. O outro limite em x, né, o grande erro é sempre botar aqui no 3. Não é. O limite em x é aqui. Né? Então, na nossa região, nós não temos x maior do que 2. Né? O meu intervalo de integração é entre 2 e 3. Consegui enxergar no gráfico. Mas se a gente não conseguir enxergar no gráfico, né? Fez isso no gráfico e não conseguiu enxergar, como a gente vai calcular esses valores do limite? Bom, então nós vamos ter que nos dar conta do seguinte, que nesses pontos, né, nós temos dois pontos. Nós temos aqui um ponto, esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto 1, e eu vou chamar de ponto 2. Nesses dois pontos aqui, o que acontece? As curvas se encontram. As curvas são iguais, os x são iguais, os y são iguais. Então, o que acontece? Eu vou ter 9 menos x ao quadrado vai ser igual a x mais 3. Ou seja, nesses dois pontos, as duas curvas são iguais. Então, por isso que eu tenho a igualdade. Bom, se eu tenho nesses dois pontos a igualdade, o que acontece? Eu vou ter o seguinte. Por exemplo, eu passei o menos x para o outro lado. Então, menos x ao quadrado passou para o meu lado direito. Ficou x ao quadrado, positivo. O 9 positivo passou para o outro lado. Então, ficou menos 9. Então, menos 9 mais 3, menos 6. Então, agora eu tenho uma equação de segundo grau. Bom, a equação de segundo grau, a gente aplica a nossa famigerada fórmula de Bhaskara, né? Já dá aquele arrepio. Ai, tem Bhaskara? Tem. E aí, aplicando a famigerada fórmula de Bhaskara, nós concluímos, então, que o x só pode ser 2, o x pode ser 3, né? Por quê? Vamos olhar aqui a continha, né? Olha só. Eu tenho 1, menos 4 vezes menos 6 dá 24. Então, ficou mais 24. 1 mais 24 dá 25. Raiz de 25 é 5. Então, menos 1 mais 5 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. 4 que divide 2, 2. Agora, se eu tiver menos 1 menos 5 dividido por 2, o que acontece? Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então tá. Estamos no caminho. Tá. Beleza. Então, meu limite de integração vai ser quem? Vai ser de menos 3 a 2. Bom, quem está por cima, né? Quem está por cima é o limite de cima, que é o limite norte. É esse aqui, 9 menos x ao quadrado. Quem é o limite sul? É o x mais 3. Então, por isso que veio 9 menos, é o de cima, menos o que está embaixo. Então, isso aqui era a G, essa aqui é a F. Certo? Então, tá, agora é fazer a integral. Bom, naquele tempo antigo que eu corrigia provas, né, quando eu colocava esse tipo de exercício, esse tipo de questão em prova, eu via gente, por exemplo, que daqui já saía resolvendo a integral. Passava um trabalho. Chegava a resposta. Chegava. Mas, às vezes, de formas muito tortuosas. Antes de a gente sair integrando, a gente vai juntar as coisas que estão ali dentro desse colchete, né? Ora, nós temos coisas semelhantes, podemos organizar as coisas, porque se a gente se organiza,
Quando nós nos organizamos, primeiro, nós vamos passar menos trabalho. Segundo, a chance de errar é menor. Tá? Posso sair daqui integrando aqui? Posso botar aqui 9x menos x? Pode. Mas vamos organizar as coisas primeiro. 9 menos x ao quadrado. Bom, agora, eu tenho 3 e um 9, eu posso subtrair, ou seja, 9 menos 3 dá 6. E aí eu tenho, em vez de ter 4 parcelas, eu tenho 3 parcelas. É mais simples, né? E aí, então, é botar a cabeça nas contas. O que aconteceu? Integral de 6, 6x. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Manteve os sinais, né? Que é menos, menos, não muda nada. Então, aqui é 2, então aqui é quando o meu x é igual a 2, então no lugar do x eu vou colocar 2. E aqui, no lugar do x, eu vou colocar menos 3. Tá? Velha história, o de cima menos o de baixo. Tá. Então, o que aconteceu? 6 vezes 2, 12. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 4 que divide 2, 2. Agora, menos 6 vezes, ou melhor, 6 vezes menos 3, menos 18. 9 positivo. Né? Ah, acho que aqui tem um errinho, né? Ah, não, tá certo, certíssimo. Certíssimo. Eu tenho 3. Quanto é que é menos 3 ao cubo? Menos 3 ao cubo é menos 27. Eu tenho menos 27 dividido isso por 3, então menos 27 dividido por 3, isso é menos 9. Porém, na frente eu tenho um sinalzinho de menos. Tenho um sinalzinho de menos, eu tenho um sinalzinho de menos, e eu tenho um sinalzinho de menos. Então, isso ficou mais 9. Agora, menos 3 ao quadrado, isso aqui é 9. Como eu tenho um sinalzinho de menos na frente, ele vai continuar com esse menos 9. Ok. Então aqui eu coloquei tudo sobre o mesmo denominador. Né? E colocando tudo sobre o mesmo denominador, eu cheguei a essa situação. Né? 22 sobre 33 e aqui 27 sobre 2. Né? Como é da onde eu tirei esse 27? Né? Essa conta aqui, né? O que aconteceu? Menos 36 mais menos 36 menos 9 dá quanto? Dá menos 45. Menos 45 mais 18 deu 27. E aí, então, como eu tenho menos 27 sobre 2, como eu tenho um sinalzinho de menos na frente, eu vou ter um sinalzinho de mais aqui. Ok. Aí, fazendo as contas, eu cheguei, então, a 125 que divide 6. Certo? Bom, então aqui a gente vê que é continha, né? Pegar, né, a calculadora, pegar um rascunho e fazer conta. Bom, tá. Então, a nossa área é 125 que divide 6. Aqui a gente pode pegar e descobrir, fazer isso de forma decimal, né? Então, 125 que divide 6, isso aqui dá 20, né? 20,83. Então, isso aqui a gente poderia ter dito assim, isso aqui é igual a 20,83. Eu não sei qual é a unidade, então eu descrevo unidade de área. Quando eu escrevo UA, isso aqui é como se fosse unidade de área genérica. Né? Unidade de área. Metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados, hectare. Qualquer uma dessas. Tá? Bom, beleza. Agora, o que acontece? Determine a área da região limitada pelas curvas. Ó, x, a gente vai igual a x mais 3. A gente vai igual a x mais 3. Ela está limitada por essa curva. Por y igual a 9 menos x ao quadrado. Ok. Aí a nossa tentação, porque a gente já fez um exercício, é jogar aqui. É isso aqui. Só que tem essa curvinha aqui, ó. Que curvinha é essa? Y igual a 0.
quem é essa curva? Onde é que está o y igual a zero? Bom, o y igual a zero é essa curva aqui, né? Y igual a zero. Quanto é que é o y aqui, onde eu estou nessa curva em preto? Todos os pontos dessa curva, o meu y vale zero, né? Então, o meu y igual a zero está aqui. Então, qual é a região que satisfaz essas três condições? Tá, vamos lá. Uma delas é ser limitado por essa curva. Então, essa curva aqui é essa aqui. Tá? Então, para satisfazer essas três condições aqui, né, só pode ser essa curva aqui de baixo. Então, repara, só por um detalhe a mais, a gente modificou a região. Agora, a minha região é essa aqui. E agora, a minha região é essa aqui. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular a área dessa região? A mesma coisa. Então, agora a minha região é essa aqui. Por quê? Porque eu coloquei agora essa informação. Ela é limitada também por y igual a zero. Y igual a zero também tem um nome, que a gente chama de eixo, né? Eixo das abscissas. Tá? Então, é limitado por essa curva e por essa curva, que é o eixo das abscissas. Tá? Então, essa região aqui. Pois bem, então vamos lá, vamos pensar. Bom, para isso, nós vamos ter duas integrais. Sim, duas integrais. Pois é. Pois é, que coisa horrível. Então, tá, vamos olhar o seguinte. Primeiro, vamos olhar o que eu escrevi aqui, para entender a ideia, né? O meu teto, o meu limite norte de 0 até 3, vamos botar outra cor aqui. De 0 até, ou melhor, de menos 3 até 2, o meu limite norte aqui, tá? Ele vai ser quem? Ele vai ser x mais 3. Então, nesse intervalo aqui, tá? Nesse intervalo aqui, né? Vou botar aqui bem riscado. Nesse intervalo aqui, o meu limite norte é x mais 3. Então, eu estou indo de menos 3 até 2. Certo? É isso aqui. Aí eu tenho esse triângulo aqui. Bom, ok, resolvi essa parte. Só que entre 2 e 3, o meu limite norte é outro. É quem? É o restante da parábola. Então, eu tenho que somar isso aqui, né? Ou seja, eu vou somar ainda esse cantinho. Se eu somar esse cantinho, vai ser essa integral aqui. Por quê? Qual é o meu limite aqui? Meu limite norte vai ser a curva em azul, vai ser a curva, vai ser a parábola. Certo? Então, é uma questão lógica. Né? Ou seja, não é olhar e sair correndo para calcular. É uma questão lógica. Tem que parar, tem que olhar, tem que ver a figura, tem que desenhar o gráfico. Ah, mas como fazer o gráfico? GeoGebra, gente. Vocês têm GeoGebra. Hoje em dia vocês têm GeoGebra. Tá? E aí, então, botar a mão e resolver a integral. Eu não vou resolver essa integral. Vocês vai ficar de exercício para vocês resolver a integral. Porque eu vou resolver esse problema de uma outra forma. Que é usando uma outra coisa. A gente já resolveu... Oi? Teria como calcular a integral sem ter que fazer essa divisão entre as partes? Nem dessa última vez, onde ela ficou entre o 9 e entre o 2 e o 3 ali?
Ou é necessário fazer essa... Não, isso aqui é uma forma de resolver. Estou dizendo que isso aqui é uma forma de resolver. Tá? Às Entendi. vezes tu vai ter situações que só assim tu resolve. Aham. Agora eu vou falar de uma outra maneira que não é isso aqui. Depois tu vai resolver isso aqui como exercício e comparar com o que eu vou te mostrar agora. Tá? Entendi, obrigado. Tá. Então, se a gente olhar um pouquinho atrás, a gente vai ver que a gente já resolveu o todo. Né? Ó, a gente resolveu essa integral aqui. Né? Quando eu resolvia esse problema aqui, eu calculei essa área toda. E aqui calculei toda essa área. Essa área aqui deu 36. Tá? Beleza. Então, toda a área deu 36. Aí a gente veio, fez esse exercício, calculou todo esse problema, fez tudo isso aqui, e a gente chegou à conclusão de que essa região aqui em cima, né, era 125 dividido por 6. Ou seja, então aqui é 125 dividido por 6. E nós queremos calcular essa área aqui. Então, como fica agora, Jesus? Será que não dá para calcular a parte de baixo sem precisar resolver aquela integral? Dá, né? Então vamos ver o seguinte. Aqui em cima, essa área toda é 36. Essa área aqui é quanto? É 125 dividido por 6. Então, quanto vai ser essa área aqui de baixo? Ora, essa área aqui de baixo é nada mais do que 36 menos 125 sobre 6. Né? Eu disse, 125 que divide 6 é 20,83. Então, essa área aqui é 36 menos 20,83. E essa área é 15,667. Resolvido o problema. Tá? Se vocês pegarem no slide anterior e resolverem a integral, vocês vão ter que encontrar 15,1667. Né? Vai dar uma dízima periódica, na verdade. Então, o que a gente vê? A gente pode usar todos os meios que a gente tem. A gente pode olhar para o desenho, né? Ou seja, a geometria ajuda a enxergar a resolução do problema. Tá? Então, esse tipo de raciocínio é bem importante. Tá? Bem importante vocês terem ele. Tá? Bom, então tá. É um raciocínio bem importante quando você trabalha lá com probabilidade estatística, né? Que é uma outra disciplina do meu escopo. Quando você olha para lá, você vai trabalhar com, por exemplo, com distribuição normal. Distribuição normal padrão é também você trabalhando com gráficos, né? Então, esse tipo de raciocínio aqui é bem presente lá. Agora, exemplo 3. Calcular, determinar a área limitada pela curva y igual a cosseno de x e o eixo das abscissas no intervalo de 0 a π. Aqui eu já defini, eu já desenhei, né? Aqui, na verdade, era um programinha que eu fiz com soma de rima. Né? Então, o que acontece? Curva, cosseno é essa curva aqui em verde. O eixo das abscissas, aqui, lindamente, o eixo das abscissas. Entre 0 e π. 0 e π. Tá. Então, um aluno desavisado, não, vai chegar e vai fazer o seguinte, tá, ele quer a área de 0 a π limitada pelo eixo das abscissas, o eixo das abscissas é mais fácil. Vai chegar aqui e vai colocar grau de 0 a π, cosseno de x dx.
Grau do cosseno é seno, limitado de 0 a π. Então, seno de π menos seno de 0. Seno de π, π radianos. Seno de π radianos é 0. Cosseno de 0 é 0. 0 menos 0 é 0. E aí a área é 0? Não pode. Por que não pode a área ser 0? Primeiro, porque a gente está enxergando aqui, ou seja, que tem área, ou seja, olha só, em azul ali, tem área. Como é que eu vou calcular essa área? Pois bem, então nós vamos ter que dividir o negócio em 2. Ou seja, pegar esse pedaço de cá e esse pedaço de cá. Mas como é que eu sei o número que mede aqui no meio? Vou ter que olhar aqui, pegar uma régua e ficar olhando, saber o limite. Não, né, gente? Se o intervalo é de 0 a π, e aqui ele divide ao meio, então vai ser de 0 a π meios. Tá? Ou seja, de 0 a π meios. A gente sabe que o cosseno de π meios, né, para recordar da trigonometria que vocês viram lá em cálculo zero. Cosseno de π meios é 0. Está aqui, né? Então, essa aqui é a distância π meios. Então, de 0 a π meios, se eu faço a integral do cosseno é seno de 0 a π meios. Seno de π meios menos seno de 0. Seno de π meios é 1. Seno de 0 é 0. Essa área aqui vale 1. Bom, agora, se eu pegar o restante, né? Se eu pegar esse restante aqui, que é o meu meios ainda, né? Ou seja, eu estou indo de π meios até π. De π meios até π. O que acontece? Novamente, a integral do cosseno é seno, o seno de π, menos seno de π meios. Seno de π é 0. Agora, seno de π é menos 1. Aí a gente vai sair correndo e vai dizer, então essa área aqui é menos 1. Não. A área, o que eu disse lá há uns slides atrás? A área é um valor real positivo. Então, essa área aqui ela não é menos 1. Mas é menos 1, deu menos 1. Sim, a conta deu menos 1. Só que nós temos agora o quê? A interpretação. Tá? Vocês fazem uma disciplina de comunicação para fazerem interpretação. Então, a conta deu menos 1, mas o que esse número corresponde? O número corresponde a uma área. A área só pode ser número positivo. E como toda essa região, toda a região em questão abaixo do eixo X, né, então eu digo que essa área aqui ela é um positivo. Então, quanto é a área total? A área total vai ser 2. Né? Por que 2? Porque no primeiro meio era 1, no segundo meio, 1. Ou seja, essa área aqui a gente calculou é 1. Essa área aqui é 1. Né? Então, quanto é que é a área total? 2, né? É essa área, mas essa área. Certo? A hora que nós estamos calculando área, e aí eu tenho que ponderar, é área. Nós temos que ter noção da geometria do problema. Toda vez que a gente está envolvido, o nosso problema envolve geometria, a gente tem que saber a geometria do problema. Se nós estamos calculando uma integral puramente por calcular a integral, isso não interessa. Não interessa a geometria do problema. Se eu estou calculando simplesmente essa integral de 0 a π cosseno de x, eu sei que essa integral aqui vai ser 0. Pronto, acabou. Isso não interessa. Né? A geometria não interessa. Se eu estou calculando essa integral assim. Né? Por exemplo, se eu for fazer um cálculo de média de 0 a π, é 0. Pronto. Mas, como nós estamos calculando área, é importante ter domínio sobre a geometria. Certo? Quando eu falo domínio, saber o que está acontecendo. Tá? Então,
É bem importante. E aí, de novo, eu reforço. Toda a área é uma integral, mas nem toda integral é uma área. Tá? Então, tome cuidado. Entrou a geometria na jogada, tem que ter uma noçãozinha do que está acontecendo. Bom, aqui tem alguns vídeos sobre o assunto que a gente vai falar agora, para finalizar, que é sólidos de revolução. Sólidos de revolução é isso aqui. Vocês estudaram no ensino médio sólidos de revolução. Os 3 tipos clássicos de sólidos de revolução são o cilindro, a esfera e o cone. Então, esses são os 3 sólidos de revolução clássicos que se estuda no ensino médio, né? E se apresenta as formulações desses 3 casos. Então, o cilindro, ele é gerado pela rotação completa de um retângulo. A esfera é gerada pela rotação completa de uma semicircunferência. E o cone é gerado pela rotação completa de um triângulo retângulo. Certo? Então, isso aqui foi estudado lá no ensino médio. E se calculou volume, se calcula área lateral, enfim. Aqui nós estamos interessados em calcular volume. Então, como eu vou calcular o volume de um sólido de revolução? Vamos ver o seguinte. Aqui nós vamos extrapolar, né? Nós vamos fazer outros sólidos de revolução. Nós vamos fazer sólidozinhos simplinhos aqui, né? Fazer sólidos, né, diferentes. Bom, o problema é o seguinte, eu tenho uma região, né? Uma região R aqui, e essa região R, ela sofre uma revolução, né? Ou seja, ela gira em torno do eixo X. Então, esse esqueminha aqui está dizendo que ela está girando em torno do eixo X. Então, quando ela gira em torno do eixo X, ela vai formar uma superfície, formar um sólido. Então, essa região girou e formou esse sólido aqui. Então, o que acontece? O volume desse sólido é dado por essa expressão aqui. Então, vamos ver o que acontece. Olha só. Vamos pensar um pouco. Então, se eu pegar um disquinho, melhor, se eu pegar uma pequena região aqui, ó, a região aqui bem simplinha, eu tenho o comprimento dela, a base, é ΔX. E a minha altura vai ser um f de x, né? Então, ficou aqui. Aqui está a minha área, né? A área é ΔX vezes f de x, dessa região aqui. Se ela passa a rotacionar, esse meu retângulo, ele vai formar um cilindro. Né? Então, se a gente olhar para... então, a rotação do retângulo gera um cilindro. Né? Então, o que acontece? Então, se eu rotacionar esse retângulo, ele vai gerar esse cilindro aqui. Como eu calculo o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é π raio ao quadrado vezes a altura. Então, π é o π. O raio. O raio vai ser quem? Vai ser o f de x, né? O f de x vai ser o raio. Quem vai ser a altura? Vai ser o ΔX. Então, um cilindrinho, esse aqui é meu volume. Agora, se eu for fazer a soma de rima para uma infinidade de cilindrinhos, eu vou ter essa situação aqui. Né? Eu vou ter π vezes f de x elevado ao quadrado vezes dx. Dessa maneira, se eu faço, né, esse ΔX ir para mais infinito, ou melhor, esse ΔX ir para zero, né, e aí eu vou ter uma soma infinita, o meu volume vai se transformar em uma integral. Essa integral aí em questão, né? Então, o que é importante aqui?
Importante a gente lembrar que aqui eu mostrei da onde sai esse resultado aqui. Esse resultado aqui ele é bem importante. Então, é por aqui que se calcula o volume de sólidos de revolução. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho π, vai sempre estar o π aqui, eu vou ter os limites de A até B, e eu vou ter a função elevado ao quadrado. Então, vamos ver como é que fica aqui. Por exemplo, eu estou rotacionando em torno do x o raiz de x. Se eu estou rotacionando em torno de x o raiz de x, ele rotaciona e vai me formar esta situação aqui, né? Vai me formar este sólido. Então, ele rotacionou e formou esse sólido aqui. Então, como eu vou calcular o volume desse sólido? Então, da onde eu vou calcular o volume do sólido? A minha função é raiz de x. Né? Qual é a expressão do volume? Né? Qual a fórmula do volume? De A até B, f ao quadrado dx. Então, o meu f é a raiz de x. Então, no lugar do f, eu vou colocar a raiz de x. De A até B, ou seja, de onde começa e de onde termina o sólido. O sólido começa em 0 e termina em 4. Então, de 0 a 4. Dessa maneira, até que fica a raiz de x ao quadrado, fica x. Né? Então, vai ficar como? Vai ficar i x ao quadrado sobre 2, né? A integral de x é x ao quadrado sobre 2, 0 a 4. Desta forma, né? Substituindo, então vai ficar 4 ao quadrado sobre 2 menos 0. Né? O 0 não vai fazer diferença. Né? Eu poderia ter sido mais criterioso, ter escrito 4 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Né? 0 ao quadrado sobre 2 é 0. Então, 4 ao quadrado sobre 2. E aí sobrou 8 UV. Onde é que vem esse UV, professor? Que coisa horrível. UV quer dizer unidade de volume genérica. Ou seja, unidade de volume. Não foi especificado a unidade, a gente diz, isso aqui é um volume, então unidade de volume. Só isso. Enfim, o volume do sólido gerado é 8, certo? O volume desse sólido aqui é 8π. Tá. É o seguinte, para calcular volume, a única coisa a mais que aparece agora, que a gente tem que se dar conta, eu tenho uma rotação e que eu tenho agora uma fórmula, uma formuleta. Essa aqui. Tá? Da onde vem o menos 1 e 1? Nesse caso aqui, olha. O meu sólido está gerando dessa região aqui, que começa em menos 1 e termina em 1. Então, por isso que menos 1 a 1. Qual é a minha função? A minha função é menos x mais 1. Então, menos x ao quadrado mais 1, ou seja, esse x ao quadrado está aqui, ó, menos x ao quadrado mais 1. Menos x ao quadrado mais 1. Né? Então, é isso aqui. Corresponde a isso aqui, né? Então, coloquei aqui. E aí, então, a gente resolve a integral. Como é que a gente resolve essa integral? Bom, agora a gente vai ter que usar aquele recurso, bom e velho recurso chamado produto notável, né? Que é qual? Eu vou expandir isso aqui, né? Eu tenho um x ao quadrado. Então, como é que eu faço produto notável? Bom, quadrado do primeiro, eu tenho a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado menos, ou melhor, mais 2ab mais b ao quadrado, né? Então, quem é meu a? Meu a é menos x ao quadrado. Quem é meu b? É 1. Então, o a é menos x ao quadrado mais 2 vezes o a, que é menos x ao quadrado, vezes 1 mais o b, que é 1. Então, agora a gente termina a continha. Menos x ao quadrado.
menos x ao quadrado. Ao quadrado vai ficar x na quarta, né? Então, menos x ao quadrado é x na quarta. Menos, né? Por que ficou menos? Porque mais vezes menos dá mais. 2x ao quadrado, né? Ou seja, 2 vezes menos x ao quadrado vezes 1 menos 2x ao quadrado. Mais 1. Aqui. E aí daqui a gente faz a integral. Certo? Bom, aqui ele está o passo a passo de como isso acontece. Eu encerro por aqui. Tá? Aí vocês têm uma olhada de como eu terminei isso aqui, que não é muito difícil, né? Eu só integrei e distribuí os limites de integração. Tá? Bom, esse material vocês já têm lá no Moodle, vocês podem consultá-lo e ele está lá à disposição para vocês, e assim como o questionário. Tá? Então vocês são 8 ou 10 questões, não lembro. Enfim, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Tá? Então, nós nos vemos semana que vem, mais uma live. Eu sei que tem uma semana acadêmica, mas ela é em novembro, se eu não me engano. Eu vi esse papo aí que nós temos semana acadêmica em novembro. Vai pegar nós, mas aí a gente... Enfim, aí eu aviso vocês quando chegar o dia. Tá? Mas era isso aí. Então, estamos terminando. Rapidinho aqui, era isso. Um bom fim de semana para vocês. Qualquer coisa me escrevam. E semana que vem damos continuidade. Semana que vem são as substituições. Certo? Até mais. Beleza? Bom final de semana a todos. Tá.